Ikigai, o segredo japonês para encontrar propósito de vida. Você já acordou com aquela sensação estranha de que, mesmo vivendo cada dia, parece que falta algo essencial? Como se os dias se repetissem de forma automática, um após o outro, e por mais que você faça, conquiste ou adquira, ainda persiste a impressão de que algo dentro de você não está completo. Talvez você já tenha tentado preencher esse espaço com vitórias pessoais, com bens materiais, com conquistas que trazem satisfação momentânea, mas quando a noite chega e você deita a cabeça no travesseiro, percebe que a inquietação continua ali. Esse sentimento é muito mais comum do que parece, e longe de ser sinal de fraqueza, é uma indicação poderosa de que nosso coração e nossa mente estão pedindo mais, pedindo sentido. E é justamente sobre isso que quero falar, um segredo milenar japonês chamado Ikigai. O Ikigai não é apenas uma palavra bonita, mas um conceito profundo que pode ser entendido como o valor da vida ou a razão pela qual vale a pena viver. No Ocidente, muitas vezes é associado à ideia de propósito de vida, mas, na essência japonesa, ele também pode estar presente em pequenas alegrias cotidianas que dão sentido ao dia a dia. Por muito tempo, acreditamos que felicidade estava em grandes conquistas, em posições sociais, em status ou em acumular coisas. Mas, na prática, até quem alcança o que parecia inalcançável, fama, riqueza, reconhecimento, muitas vezes confessa sentir um vazio interior. Isso acontece porque nada do que é externo consegue realmente preencher aquilo que é interno. Em Okinawa, uma região do Japão conhecida pela longevidade, muitas pessoas mostram que viver melhor não está em correr atrás de tudo, mas em ter clareza sobre um motivo simples para levantar da cama todos os dias. Esse motivo é o Ikigai. Ele não é uma teoria complicada, nem um manual cheio de regras difíceis de seguir. O Ikigai é simples e, ao mesmo tempo, profundo, porque toca na essência do que somos. Quando ouvimos falar em propósito de vida, muitas vezes imaginamos feitos extraordinários, mudanças grandiosas, impactos mundiais. Mas o Ikigai nos lembra que sentido também pode estar em coisas pequenas. Ele pode estar em cultivar uma planta, em preparar uma refeição para a família, em ensinar algo a alguém, em cuidar de um amigo, em dedicar-se a um talento ou em contribuir de forma simples para o mundo ao redor. O que importa não é o tamanho da ação, mas a conexão dela com sua essência. Talvez agora você esteja se perguntando: mas como encontrar o meu Ikigai? De que forma posso perceber o que traz significado ao meu cotidiano? Essa é a beleza dessa filosofia. Ela não entrega respostas prontas, mas abre portas para reflexões. O Ikigai é menos sobre fórmulas e mais sobre autodescoberta. Ele é um convite para desligar o piloto automático, olhar para dentro e começar a caminhar com mais consciência. Viver com clareza sobre o que nos dá sentido pode trazer mais equilíbrio emocional, mais serenidade e até melhorar a forma como cuidamos da nossa saúde. Não se trata apenas de viver mais anos, mas de viver anos melhores, com significado. O Ikigai é como uma chama. Sem ele, a vida pode parecer pesada, monótona, repetitiva. Com ele, cada dia ganha cor, até os mais simples. Ele não elimina os problemas, mas ajuda a enfrentá-los com mais coragem. Não remove as dificuldades, mas oferece clareza para seguir em frente. O Ikigai não é sobre fugir da vida, mas sobre mergulhar nela com presença e consciência. Nos próximos minutos, quero te convidar para uma jornada. Vamos falar sobre o que é o Ikigai, de onde ele veio, como pode ser vivido, quais benefícios ele pode trazer e, principalmente, como você pode encontrar o seu. Não espere respostas imediatas nem uma fórmula mágica. O Ikigai é um processo, não um ponto final. Mas ao longo desse caminho, você pode descobrir algo transformador, uma forma de viver que ilumina o presente, sustenta as batalhas e dá significado até aos dias mais comuns. Quando ouvimos falar em Ikigai, pode parecer algo distante,
complexo ou até um ideal inatingível. Mas, na verdade, esse conceito japonês é mais simples e acessível do que imaginamos. A palavra vem da união de iki, que significa vida, e gai, que pode ser traduzido como valor. Juntas, elas formam a ideia de valor da vida ou aquilo que dá significado a cada dia. Para muitos estudiosos e praticantes, o Ikigai é representado pela interseção de 4 dimensões: o que você ama, o que sabe fazer bem, o que o mundo precisa e o que pode garantir sustento. Esse modelo, geralmente ilustrado como círculos que se cruzam, não faz parte da tradição japonesa original. Ele foi criado no Ocidente como uma forma de simplificar e visualizar a ideia de sentido, servindo como ferramenta de reflexão, mas não como a essência do conceito vivido no Japão. Ainda assim, esse diagrama pode ajudar a pensar sobre a vida. Ele mostra que essas 4 dimensões não vivem separadas. Elas se encontram em um ponto de equilíbrio, e é nesse ponto que o Ikigai se manifesta. Quando nos conectamos apenas ao que amamos, mas sem estrutura, a frustração aparece. Quando focamos apenas no que gera sustento, mas sem paixão, a vida pode se tornar mecânica. Quando servimos ao mundo, mas esquecemos de nós mesmos, surge o cansaço. O Ikigai nasce do equilíbrio, da interseção em que paixão, missão, vocação e profissão se apoiam. Imagine, por exemplo, alguém que ama cozinhar. Se essa pessoa só cozinhar por prazer, pode sentir alegria, mas talvez se frustre por não conseguir viver disso. Se cozinhar apenas para ganhar dinheiro, pode até ter estabilidade, mas a atividade perde o brilho. Se cozinhar só para atender a pedidos dos outros, sem respeitar o próprio ritmo, pode se esgotar. Quando a paixão pela cozinha se conecta com habilidades, sustento e serviço, o simples ato de cozinhar se transforma em Ikigai. Refletir sobre esses círculos é um convite a se conhecer melhor. O que realmente desperta entusiasmo? Quais habilidades você gostaria de desenvolver ainda mais? Que contribuições poderia oferecer às pessoas ao seu redor? De que forma tudo isso pode ser sustentável? Não há respostas certas ou erradas, mas cada resposta aproxima um pouco mais de clareza. Uma das partes mais significativas do Ikigai é que ele não está preso a teorias. Ele é vivido na prática, em gestos simples que revelam a profundidade de quem aprendeu a enxergar sentido em tudo. Está nos detalhes que muitas vezes passariam despercebidos. Ele se manifesta em atividades comuns, mas que ganham valor quando feitas com intenção. Preparar uma refeição, ensinar algo, escrever uma história, cuidar de alguém, praticar um ofício manual ou se dedicar a um trabalho que sustente a comunidade, tudo pode se tornar expressão de sentido. O que importa não é o prestígio da atividade, mas a maneira como ela é vivida. Fazer com dedicação, enxergar sentido no que se faz, transformar o comum em significativo. Isso é viver o Ikigai. E o mais interessante é que nesse olhar, o sentido não precisa ser grandioso. Não precisa ser reconhecido por milhares de pessoas. Basta ser autêntico para quem o vive. Esse entendimento retira o peso da comparação. O Ikigai não depende de aprovação externa, mas da conexão com o que realmente faz sentido para você. Há ainda a valorização da disciplina e da constância. Em muitos contextos tradicionais do Japão, era comum que alguém se dedicasse por décadas a um ofício, aperfeiçoando uma arte, cultivando uma tradição, servindo à comunidade. Hoje, isso pode se expressar de formas diferentes. Alguns seguem o caminho da constância. Outros vivem seu Ikigai, explorando novos interesses ao longo da vida. O que permanece é a ideia de dedicação e significado, seja em algo mantido por muito tempo ou em escolhas que se renovam. E aqui está a grande lição. O Ikigai não é um luxo ou um ideal distante, mas uma prática possível em qualquer lugar do mundo. Não é necessário morar em Okinawa para encontrar sentido. O que precisamos é aprender com essa mentalidade, a de que cada gesto, por menor que pareça, pode carregar significado.
O Ikigai não exige mudanças radicais, mas mudanças de perspectiva. Ele nos convida a parar de buscar sentido apenas em grandes conquistas e a enxergar valor também no simples, no cotidiano, no que já está ao nosso alcance. Quando aplicamos esse olhar, percebemos que podemos viver nosso Ikigai mesmo em rotinas que antes pareciam banais. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, estudar, trabalhar, cozinhar, conversar, servir, ensinar. Tudo pode se transformar em expressão de sentido quando entendemos o valor que isso tem. O que diferencia o viver automático do viver com Ikigai não é a atividade em si, mas a consciência que colocamos nela. Talvez esse seja um dos maiores aprendizados. O valor não está apenas em grandes realizações, mas na forma como escolhemos viver cada dia. O Ikigai pode trazer efeitos na forma como enxergamos a vida. Um deles é a sensação de clareza. Ao nos aproximarmos do que nos dá sentido, não significa que todas as respostas surgem de imediato, mas a vida pode ganhar mais direção. Aquilo que antes parecia apenas rotina pode passar a ter significado, porque existe um motivo por trás de cada escolha. Outro ponto é a motivação. Não aquela que explode por alguns dias e logo se apaga, mas uma energia mais constante, mais tranquila, como uma chama que sustenta. Quando entendemos por que fazemos algo, o esforço pode ganhar outro peso, e mesmo os desafios se tornam mais suportáveis. O Ikigai também pode ajudar a aliviar a ansiedade. Não porque os problemas desaparecem, mas porque aprendemos a nos cobrar menos em relação às expectativas externas. Isso abre espaço para dizer não ao que não importa e pode trazer mais leveza ao dia a dia. Há ainda impactos nos relacionamentos. À medida que entendemos melhor quem somos e o que buscamos, tendemos a valorizar vínculos mais verdadeiros. As conexões ficam mais autênticas, alinhadas com aquilo que faz sentido. E talvez um dos efeitos mais importantes seja a capacidade de ressignificar as dificuldades. O Ikigai não elimina os obstáculos, mas pode oferecer uma base mais firme para atravessá-los. Dessa forma, até mesmo os momentos mais duros podem se tornar oportunidades de fortalecimento. Esses benefícios não seguem uma fórmula única. Para uns, o Ikigai pode significar mais clareza, para outros, mais paz, para alguns, vitalidade, para outros, relações mais profundas. Cada experiência é singular, mas todas apontam para uma direção. Viver com sentido abre espaço para transformações que acontecem, muitas vezes, em passos pequenos, porém consistentes. O Ikigai não promete perfeição, mas oferece uma nova forma de olhar para a vida. E muitas vezes, mudar o olhar já é suficiente para transformar a maneira como sentimos, agimos e escolhemos. Falar sobre Ikigai sempre desperta a pergunta: como encontrar o meu? Não existe um manual pronto ou um único caminho. Descobri-lo não é como resolver uma equação em que a resposta aparece clara no final. É uma jornada de autoconhecimento, de tentativas, de ajustes e muitas vezes de paciência. Alguns esperam uma revelação repentina. Pode acontecer, mas, na maior parte das vezes, o processo é gradual. É como montar um quebra-cabeça. As peças vão sendo encaixadas aos poucos, até que a imagem começa a fazer sentido. E o mais importante, não é necessário esperar ter todas as peças para viver com mais consciência. Cada pequena descoberta já pode mudar a forma como você vive. Um bom ponto de partida é perguntar: o que me traz alegria genuína? Quais atividades me fazem sentir mais leve, mais vivo, mais conectado comigo mesmo? As respostas podem estar em coisas simples, como cozinhar, escrever, conversar, ensinar, organizar, praticar esportes ou criar. Muitas vezes, subestimamos o valor do simples, e ali pode estar um pedaço importante do seu Ikigai. Outra reflexão é sobre o que você faz bem. Nem sempre reconhecemos nossos talentos, porque nos acostumamos a usá-los sem perceber. Pedir feedback a pessoas próximas pode ajudar a enxergar qualidades que você mesmo minimiza.
O terceiro passo é observar onde aquilo que você gosta e faz bem encontra um espaço de contribuição. O que o mundo ao seu redor precisa? Pode ser algo grande, como servir uma causa, ou algo pequeno, como apoiar alguém próximo, compartilhar conhecimento, levar leveza. O Ikigai não precisa estar em grandes palcos, pode estar em gestos discretos que têm impacto real. E, por fim, a sustentabilidade. Como isso pode se tornar viável a longo prazo? Em alguns casos, o Ikigai se liga à profissão. Em outros, é cultivado em paralelo. Não existe certo ou errado. O importante é dar continuidade ao que faz sentido, sem transformar isso em peso. É fundamental lembrar: não existe Ikigai perfeito. Ele pode se transformar com o tempo, conforme amadurecemos, mudamos de fase e aprendemos mais sobre nós mesmos. O que fazia sentido aos 20 anos pode não ser o mesmo aos 40. O Ikigai é dinâmico, acompanha o crescimento. O processo de descoberta também envolve silêncio e presença. Em meio à correria, pode ser difícil ouvir a própria voz. Reservar momentos de pausa, reflexão, escrita ou contato consigo mesmo ajuda a clarear o que está dentro. O Ikigai não grita, ele sussurra. E só escutamos quando desaceleramos. Encontrar o Ikigai é aceitar a jornada. Entender que não precisamos de respostas prontas para começar a viver de forma mais consciente. Cada pequeno passo de reflexão, cada escolha alinhada com o que faz sentido, já é parte da descoberta. E no fim, talvez a pergunta não seja qual é o meu Ikigai, mas como posso viver hoje de uma forma que se conecte mais com quem eu realmente sou. No caminho, surgem obstáculos, o medo de mudar ou falhar, a pressão social para seguir padrões, crenças limitantes que repetem "não sou capaz" ou "já é tarde demais", a busca por uma resposta perfeita e definitiva, a tendência de confundir sentido com feitos grandiosos, momentos de desânimo e a pressa. O Ikigai não segue a urgência moderna. Ele é cultivado devagar, em escolhas conscientes e experiências vividas. Reconhecer esses desafios já é um passo para superá-los. A boa notícia é que todos esses obstáculos fazem parte da jornada. Eles não estão ali para nos impedir, mas para nos fortalecer. Cada vez que encaramos um medo, revemos uma crença ou escolhemos um caminho coerente, avançamos um pouco mais. Não existe um jeito único, nem um tempo definido. Cada pessoa tem sua própria trajetória, seu ritmo. O que importa é continuar se movendo, mesmo que em passos pequenos. Depois de tudo isso, talvez você se pergunte: por onde começo? A resposta mais honesta é simples: comece onde você está. O Ikigai não é uma meta distante. É uma forma de viver que pode ser cultivada no cotidiano. Escolha, aqui e agora, dar um passo em direção ao que tem valor para você. Pode ser separar alguns minutos para refletir sobre o que lhe dá alegria. Escrever em um caderno suas paixões, seus talentos, o que você gostaria de oferecer ao mundo. Perceber no meio da rotina um momento que parece banal, mas que já carrega significado. O Ikigai não exige pressa, ele pede presença. Quando começamos a cultivar presença, as pequenas coisas deixam de ser apenas detalhes e passam a compor um todo maior. O que antes era rotina ganha significado. O que antes parecia vazio se transforma em espaço para novas possibilidades. Não porque tudo muda por fora, mas porque mudamos o olhar por dentro. Talvez você ainda não saiba qual é exatamente o seu Ikigai. Está tudo bem. Propósito, sentido, valor de viver. Tudo isso pode ser construído com paciência. Mesmo sem clareza total, é possível viver de forma mais consciente, escolhendo com intenção, valorizando o que realmente importa. Cada passo conta. No final, o Ikigai é único para cada pessoa. Não existe fórmula que sirva para todos. O seu caminho pode ser diferente do meu, e está tudo bem. Essa diversidade torna a vida mais rica e cheia de possibilidades.
Talvez a pergunta mais importante não seja qual é o meu Ikigai, mas como posso viver hoje de forma mais alinhada ao que faz sentido para mim. Quero te deixar com uma reflexão. Não espere encontrar o sentido como se fosse um prêmio no fim de uma corrida. O Ikigai não é o destino, é o próprio caminho. Está nos pequenos gestos, nas escolhas diárias, no modo como você decide viver cada momento. E agora eu te pergunto: o que faz seus olhos brilharem? O que traz paz ao seu coração? O que dá sentido aos seus dias? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque dividir experiências pode inspirar outras pessoas que também estão nessa busca. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal Simplesmente Inspiração e compartilhe este vídeo com alguém que também está em busca de clareza e significado. No fundo, todos nós estamos caminhando, e é nessa caminhada que o sentido floresce. Quem sabe, ao dar os primeiros passos, você perceba que o seu Ikigai sempre esteve mais perto do que imaginava.